Fui cruel por terminar meu casamento na frente do cunhado intrometido? Se você é novo no canal e gosta de histórias, já inscreva-se, deixe seu like e ative as notificações. Olá, eu sou o Fernando e preciso de uma opinião honesta. Hoje, acabei com meu casamento de 8 anos, sendo 7 casados, com a Cláudia, 38 anos, e estou me sentindo um caco. Mas também exausto, com raiva e sem empatia nenhuma. Meu limite foi atingido de uma forma que nem eu sabia que era possível. Quero saber, fui cruel? Tudo começou com a família dela. Eles sempre foram muito unidos, o que, a princípio, eu achava bonito. Sabe aquele tipo de família que está sempre grudada, que se visita sem avisar, que compartilha tudo, até o que não deveria? No começo eu pensava, nossa, que bom que ela tem uma base forte, um vínculo familiar saudável, mas depois eu entendi que aquilo não era bem um vínculo saudável, era uma espécie de simbiose sufocante. Com o tempo, percebi que essa união vinha acompanhada de um completo desprezo por limites. Não havia noção de espaço, não havia filtro. Eles chegavam sem avisar, se intrometiam em nossas conversas, criticavam nossas escolhas, sentavam no sofá da sala como se morassem ali. Era um sentimento constante de invasão, como se minha casa fosse apenas uma extensão da casa deles. E o pior é que Cláudia parecia completamente alheia a isso. Na cabeça dela, tudo era normal. Aquilo era afeto, era família. E qualquer tentativa minha de impor limites era vista como frieza ou egoísmo. Não era só desconforto. Era uma perda real de autonomia, de paz, de identidade dentro do próprio lar. Eu sentia que minha vida estava sendo moldada para acomodar o bem-estar dos outros, menos o meu. E toda vez que eu tentava levantar a mão e dizer, ei, isso me incomoda, eu era silenciado por mas eles são minha família. Como se isso encerrasse qualquer discussão. Como se eu fosse um obstáculo temporário no meio de um vínculo que vinha antes de mim e jamais seria rompido, por mais abusivo que fosse. Durante os 2 últimos anos, eu tentei lidar com isso com paciência. Tentei conversar, explicar, me fazer entender. Mas sempre que eu tentava conversar com Cláudia sobre os limites da família dela, ela chorava. E não era um choro silencioso. Era dramático, como se eu estivesse exigindo algo cruel demais, como se eu estivesse atacando diretamente as pessoas que ela mais amava. Ela se vitimizava, dizia que eu estava tentando afastá-la de quem a criou, e invariavelmente terminava com a mesma frase, mas eles são minha família. E a cada vez que ela dizia isso, com a voz trêmula, lágrimas escorrendo e os ombros tremendo, eu sentia que ela estava deixando bem claro quem vinha em primeiro lugar. E não era eu. Eles apareciam sem avisar, se sentavam na minha poltrona como se fosse deles, abriam minha geladeira e comiam minhas coisas, se metiam em nossas conversas e decisões, faziam barulho, ligavam a TV no volume máximo e deixavam roupas jogadas como se estivessem em uma república de universitários inconsequentes. Eu comecei a me sentir um estranho na minha própria casa, como se fosse um visitante indesejado em um lugar onde todos se comportavam como se tivessem mais direito que eu. Minha privacidade desapareceu. Meus limites foram ridicularizados, ignorados, transformados em piada quando não convenientes para os outros. O cúmulo foi o sobrinho da Cláudia, um menino de uns 10 anos, que começou a me imitar sempre que eu reclamava de algo. Se eu levantava a voz ou fazia uma crítica, ele repetia minhas palavras com voz esganiçada e fazia gestos debochados, o que arrancava risadinhas abafadas dos tios e da própria mãe dele. Ninguém o repreendia. Ninguém achava aquilo desrespeitoso. Era como se eu fosse o chato da história, o exagerado, o homem adulto sendo infantil diante de um garoto brincando. Aquilo me corroía por dentro. Era a confirmação de que, dentro daquela casa que teoricamente era minha, até uma criança se sentia no direito de zombar da minha autoridade sem qualquer consequência. Até minha poltrona preferida, onde eu costumava relaxar depois do trabalho, virou território deles. E isso, para mim, foi especialmente doloroso. Aquela poltrona não era só um móvel, era uma herança emocional. Ela era da casa dos meus avós falecidos. Meu avô usava aquela poltrona todo final de tarde para ler jornal, e minha avó sempre dizia que aquele era o lugar mais disputado da casa. Quando eles morreram,
Eu trouxe a poltrona comigo como forma de manter viva uma lembrança de acolhimento, de silêncio respeitado, de dignidade familiar. Era ali que eu me sentava para tentar encontrar um pouco de paz depois de dias estressantes. E ver os irmãos da Cláudia usando aquela poltrona com os pés sujos, comendo salgadinhos, rindo alto e me olhando com aquele ar de deboche era como se estivessem rindo da minha história. Era como se estivessem invadindo até mesmo o que restava da memória dos meus. Era como se minha existência ali estivesse sendo tolerada, mas não respeitada, nem eu, nem minha história, nem aquilo que me era sagrado. 9 meses atrás veio o auge da tragédia. O pai da Cláudia, que já mantinha um caso extraconjugal há 15 anos, finalmente decidiu dar um passo além da hipocrisia e pediu o divórcio da sogra. Só que o que realmente abalou a família foi a identidade da amante, uma mulher de pouco mais de 30 anos, praticamente da idade da Cláudia. Era alguém que poderia facilmente ser confundida com uma irmã da filha. Isso gerou uma tensão brutal, uma humilhação pública, e uma série de rompimentos internos entre os membros da família dela. A sogra ficou devastada. Cláudia entrou em choque. Os irmãos não conseguiam nem olhar na cara do pai. E como se não bastasse toda essa destruição emocional, as coisas só pioraram quando a amante se mudou para a casa do pai dela. A princípio, todos tentaram manter uma certa distância, mas não demorou muito para que o comportamento da amante começasse a chamar atenção. Ela era explosiva, mandona e visivelmente impaciente. Tratava o pai da Cláudia como um funcionário, vivia reclamando da bagunça, do barulho, da movimentação da família. Começou a impor regras absurdas e logo deu um ultimato: ou ele colocava os filhos e a ex-esposa para fora de vez, ou ela iria embora. E ele, se comportando como um adolescente apaixonado que ignora qualquer senso de responsabilidade, acatou sem hesitar. Ele exigiu que todos saíssem da casa onde moravam, como se estivesse fazendo uma limpeza emocional para começar sua nova vida ao lado da nova esposa. Simples assim. Frio. Calculado. Eles se viram completamente desamparados, sem ter para onde ir. E quem virou o bom samaritano? Eu. Por amor a Cláudia, por empatia com o sofrimento que ela estava enfrentando, por não querer que ela se sentisse sozinha ou desamparada num momento tão turbulento e traumático, abri as portas da nossa casa para 4 pessoas ao mesmo tempo: a sogra, a cunhada, o cunhado e o sobrinho. Sim, 5 adultos, contando comigo e com a Cláudia, e uma criança numa casa que já era pequena para 2. A sala virou dormitório improvisado, o corredor estava sempre com malas e sacolas espalhadas, e a cozinha parecia uma praça de alimentação em horário de pico. Eu fiz isso na esperança de que fosse temporário, de que logo encontrassem um lugar ou se reorganizassem. Acreditei, talvez por ingenuidade, que o mínimo de respeito por parte deles e de reconhecimento por parte da Cláudia viria naturalmente. Achei que minha generosidade fosse percebida e valorizada. Que o desconforto geral geraria empatia e que haveria uma movimentação para que tudo voltasse ao normal o quanto antes. Mas não. Mal sabia eu que aquela escolha iria afundar de vez o que restava da minha sanidade, do nosso relacionamento e da minha sensação de pertencimento dentro da própria casa. Eles se instalaram como se tivessem todos os direitos do mundo, como se fosse obrigação minha acolhê-los e suportar tudo sem questionar. Agiam como se fossem os verdadeiros donos do espaço, e a minha presença fosse apenas um detalhe inconveniente. Cada canto da casa foi tomado. Não havia mais silêncio, nem privacidade, nem rotina. Era como viver num acampamento que nunca acabava, com pessoas que não respeitavam nem os objetos nem os sentimentos dos outros. E Cláudia, em vez de mediar, de colocar um mínimo de ordem ou reconhecer o absurdo da situação, ficou paralisada. Ela parecia anestesiada, como se preferisse fingir que estava tudo bem a confrontar qualquer membro da família. Quando eu tentava conversar, ela desviava, mudava de assunto ou fingia que não estava ouvindo. Aquilo foi corroendo o que havia de parceria entre nós. A cada dia, eu me sentia mais só, mais isolado, mais sufocado. Aquilo que deveria ter sido uma demonstração de solidariedade virou uma armadilha emocional. Aquela decisão, tomada por amor, virou um pacto silencioso com a minha própria anulação. Eu deixei de ser um homem com vontades e limites para virar um hospedeiro involuntário. Um fantasma no próprio lar, vivendo em função da tolerância,
tentando não desmoronar enquanto todos ao meu redor agiam como se tudo estivesse perfeitamente normal. Foi um pesadelo. A cunhada começou a cochilar na nossa cama. Na nossa cama! E não era qualquer cama, era uma cama grande, confortável, com colchão de qualidade e travesseiros que eu escolhi a dedo, pensando em proporcionar conforto para mim e para Cláudia. Eu comprei aquela cama com esforço, economizando por meses, porque queria que nosso quarto fosse um lugar de descanso, um refúgio, algo nosso. Dormir em um lugar é um gesto íntimo, e aquele espaço, para mim, tinha um significado emocional profundo. E ela simplesmente deitava, apagava, e ficava lá. Com roupas do dia, às vezes calçada, deixando o quarto com cheiro de perfume forte misturado com suor. Aquilo me dava nojo. Era um desrespeito completo com a nossa intimidade. Teve uma noite em que cheguei tarde, cansado do trabalho, esgotado, querendo apenas deitar no meu canto e dormir, e tive que esperar ela acordar do cochilo para poder deitar na minha própria cama. Eu fiquei parado na porta do quarto, segurando a raiva, me sentindo um intruso dentro do que eu mesmo construí. Eu só queria me livrar daquela situação. O irmão dela começou a usar o nosso banheiro pessoal, o do quarto, mesmo com um banheiro completo disponível no corredor. Era uma invasão silenciosa, constante e descarada. Aquele banheiro tinha piso de porcelanato branco, daqueles que qualquer sujeira aparece, e eu sempre mantive limpo, organizado, com tapetes, com nossos produtos de uso pessoal. Mas com o uso diário e descuidado, o piso começou a ficar encardido. Manchas que antes eu jamais veria começaram a se tornar normais. O tapete ficava molhado o dia inteiro, toalhas misturadas, escova de dente trocada de lugar. Eu me sentia invadido até no momento mais básico de higiene. Minha horta, que eu mantinha com cuidado e carinho no fundo da casa, foi dizimada. Eu tinha orgulho daquele pequeno espaço verde. Era algo simples, mas muito significativo para mim. Ali cresciam alecrim, manjericão, salsinha, hortelã, tomate cereja, cebolinha, pimenta biquinho, alface americana e até algumas flores comestíveis que eu testava com curiosidade. Eu gostava de cuidar dela nos fins de tarde, era algo que me trazia paz, me reconectava com o silêncio, com o ritmo da natureza, com uma parte de mim que buscava ordem num mundo onde tudo estava desorganizado. Regar as plantas, podar as folhas, acompanhar os brotos, era como acompanhar um pedacinho de esperança crescendo. Eu via a vida ali. Eu via esforço sendo recompensado com cor, aroma e frescor. Era algo meu. Um pequeno santuário verde em meio ao concreto, ao barulho, à bagunça. E aí, eles simplesmente passaram por cima disso. Colheram tudo. Sem me perguntar, sem pensar, sem considerar. Pegaram. Como se fosse deles. Como se tivesse brotado do chão por mágica. E o pior, usaram parte em receitas banais que eu nem cheguei a provar. Vi algumas folhas jogadas na pia, outras murchando dentro da geladeira, misturadas com sacolas plásticas. Era como se aquele esforço tivesse sido invisível, como se ninguém ali entendesse o valor emocional daquilo. Foi um apagamento sutil, mas profundo, da minha dedicação, da minha tentativa de manter um pequeno espaço de ordem e beleza no meio do caos que minha casa havia se tornado. Era o último canto que ainda me pertencia, e nem isso sobrou. Repetidas vezes eu pedi, implorei, supliquei para Cláudia conversar com eles, para colocar limites. Eu dizia, eu te amo, mas isso está me matando por dentro. Ela sempre respondia com um aceno de cabeça ou um suspiro, mas não fazia nada. Como se fosse demais para ela exigir um pingo de respeito em nome do nosso casamento. A coisa ficou insustentável. Teve uma noite em que eu explodi. Falei tudo, abri o coração, escancarei a raiva, a dor, a frustração acumulada em meses. E falei na frente de todos, porque já não dava mais para guardar. Falei sobre a cama, sobre o banheiro, sobre a horta, sobre o meu lugar naquela casa que tinha deixado de ser meu. O climão se instalou. Eles se entreolharam, fingiram que estavam sendo injustiçados, mas foram embora. Naquela noite, eu não conseguia sequer encarar a Cláudia. Fiz minha mochila às pressas e fui dormir num hotel. Sozinho, esgotado,
mas com um mínimo de silêncio para conseguir respirar. E naquela noite, pela primeira vez em semanas, talvez meses, eu consegui dormir bem. Sem barulho, sem porta batendo, sem alguém me olhando atravessado, sem precisar dividir o espaço com gente que me ignorava. Acordei com a sensação de paz, algo que já parecia um luxo distante. Um silêncio que não incomodava, mas acolhia. E foi ali que eu percebi o quanto eu estava carregando sem perceber. O quanto meu corpo estava tenso o tempo inteiro dentro da minha própria casa. Aquela noite me mostrou o quanto eu precisava de espaço, de ar, de mim mesmo. Achei que ela fosse refletir. Que aquele momento de ruptura servisse como um alerta, um marco, uma chance de recomeço com mais respeito. Mas não. Dias depois, comecei a notar rastros deles novamente. Pequenos sinais. Uma toalha fora do lugar. Um prato que eu não usei na pia. A porta do armário mal fechada. A mesma desordem sutil que só a presença deles deixava. E logo ficou claro, ela estava deixando eles voltarem. Não por necessidade, mas por escolha. E o pior, fazia isso às escondidas. Comecei a ter aquela sensação incômoda de que ela esperava eu sair para o trabalho para abrir a porta para eles, como se minha ausência fosse uma autorização para desrespeitar tudo o que tínhamos conversado. Como se o compromisso dela fosse com o conforto dos outros, não com a nossa casa. Era como se ela soubesse que estava me traindo, mas mesmo assim seguisse fazendo. Como se minha dor tivesse se tornado um obstáculo a ser contornado, não algo digno de consideração. Hoje, cheguei em casa depois de um dia especialmente cansativo e encontrei o carro do irmão dela parado bem no meio da entrada da garagem. Não era na lateral, não estava minimamente preocupado em deixar espaço para mais ninguém. Era no meio. Totalmente atravessado, como se fosse o dono do lugar. Eu não tinha como entrar. Fiquei parado por alguns segundos, em choque. Pensei se valia a pena buzinar, ligar, esperar, mas a raiva já estava em ponto de ebulição. Respirei fundo, engoli seco e acabei subindo com meu carro no gramado para conseguir estacionar, estragando uma parte do jardim que eu mesmo vinha tentando manter vivo há semanas. Já entrei bufando, com o coração acelerado e o sangue fervendo, sentindo que aquilo era mais uma provocação entre tantas, e que, talvez, naquele dia eu finalmente tivesse chegado ao fim da linha. Entro na casa, e lá está ele. Deitado no sofá. De sapato. Com os pés em cima das almofadas. Me olha com um sorriso cínico, como se dissesse, o palhaço chegou. Aquilo foi a última gota. Eu não disse nada. Subi pro quarto, peguei uma mochila, enfiei algumas roupas, documentos e meu notebook. Voltei para a sala. Ela estava chorando, pedindo pra gente conversar. Eu só disse: não tem mais conversa. Eu tô indo embora. Acabou. Ela tentou segurar meu braço, tentou argumentar, mas eu fui direto. Falei que não tinha mais respeito, não tinha mais empatia, que naquele momento eu só sentia desprezo. Desprezo por ela ter permitido tudo aquilo, mesmo sabendo como eu me sentia. Sim, eu falei isso na frente do irmão dela. Sim, foi duro. Sim, foi definitivo. Mas depois de tudo, depois de me sentir desvalorizado, ignorado, substituível dentro do meu próprio lar, eu não via mais sentido em medir palavras. Eu passei anos tentando salvar aquele relacionamento. Mas um casamento não se sustenta só com amor. Precisa de respeito, de parceria, de escuta. E ela escolheu os outros. Repetidamente. Talvez eu devesse ter esperado o cunhado sair. Ter respirado fundo, engolido mais um sapo, como fiz tantas outras vezes. Talvez eu devesse ter mantido a compostura e falado com ela em particular, longe dos olhares invasivos da família dela. Mas eu simplesmente não tinha mais forças. O que sobrou de mim naquele momento foi o resíduo de um homem que vinha sendo empurrado até a beira de um abismo, dia após dia, por quem mais deveria ter me acolhido. Eles nunca respeitaram nosso espaço. Nunca respeitaram minha voz, minhas vontades, minha presença. E o que mais doeu foi perceber que Cláudia,
Mesmo sabendo de tudo o que me machucava, não só permitia aquilo como, em alguns momentos, parecia até normalizar. A decepção que eu senti naquele instante, ao vê-la pedindo para conversar, como se nada fosse urgente, como se o caos todo pudesse ser resolvido com mais desculpa, ou com promessas que jamais se cumpriam, foi maior do que a raiva. Era como se eu estivesse diante de uma estranha que ainda carregava o rosto da mulher que um dia eu amei. Por que eu deveria respeitar o conforto deles no fim de tudo, se ninguém ali, nem mesmo ela, respeitou o meu durante tanto tempo? Nós não temos filhos, mas tínhamos planos. Planos grandes e pequenos. Viagens que sonhávamos fazer juntos, como aquele roteiro pelo interior da Itália que ela sempre falava com brilho nos olhos. Reformas que planejávamos com entusiasmo, transformar o quarto de hóspedes num escritório, pintar as paredes com nossas cores favoritas, comprar uma estante nova para os livros que acumulamos ao longo dos anos. Tínhamos sonhos. Pequenos projetos de fim de semana e também aqueles sonhos de longo prazo, como talvez comprar um terreno maior e construir algo nosso do zero. Tudo isso agora vai ficar pela metade. Vai ficar em rascunhos, em conversas que nunca mais vão ser retomadas, em imagens que talvez nunca deixem de doer. Eu ainda amo a mulher que ela foi, a mulher que me encantou com sua inteligência, sua doçura, sua força. A mulher que me fazia rir com bobagens, que se sentava ao meu lado nas madrugadas para conversar sobre qualquer coisa. Mas não amo quem ela se tornou. E talvez, se eu for honesto comigo mesmo, ela também não me ame mais. Porque amar é cuidar. E cuidar não é apenas alimentar o outro ou dividir a cama. Cuidar é ouvir, é respeitar, é proteger aquilo que o outro tem de mais sensível. E ela deixou de cuidar de mim faz muito tempo, quando escolheu fechar os olhos para tudo que estava me destruindo, quando preferiu manter a casa cheia de gente a manter o lar em pé. Agora estou aqui, com uma enxaqueca que não passa, em um quarto de hotel, com a cabeça girando entre raiva, mágoa e exaustão. Me sinto esgotado. E mesmo tendo tomado a decisão certa para mim, carrego o peso de ter feito isso daquele jeito. É como se o corpo estivesse começando a processar o que a mente passou meses tentando ignorar. O silêncio do quarto me dá paz, mas também me obriga a encarar tudo de frente. E uma coisa é certa, nos próximos dias, vou procurar um advogado. Quero resolver isso da forma mais justa e rápida possível. A casa já era minha antes do casamento. Está no meu nome, registrada e quitada, e nós nos casamos sob o regime de comunhão parcial de bens. Tecnicamente, ela não tem direito à casa, e mesmo assim, depois de tudo o que aconteceu, sinto que vou ter que lutar até pelo que já era meu. Isso só aumenta o sentimento de frustração e injustiça. Mas agora estou disposto a enfrentar o que for preciso. O que eu mais quero é recuperar minha paz. E se para isso eu tiver que enfrentar o peso de um processo, que seja. Porque continuar naquele ambiente seria o mesmo que abrir mão de mim mesmo. Por isso pergunto: fui babaca por terminar assim? Ou era inevitável que acabasse desse jeito? Primeira atualização. Quero começar agradecendo de verdade a todas as pessoas que comentaram, que me ouviram sem julgamento e que deixaram palavras de apoio, dicas, conselhos e até críticas construtivas. Eu li cada comentário e, mesmo sem conhecer vocês pessoalmente, me senti um pouco menos sozinho. Alguns dias se passaram desde que fui embora. Hoje, consigo olhar para trás com um pouco mais de frieza, embora a dor ainda esteja aqui, misturada com uma sensação constante de injustiça. Entrei com o pedido de divórcio. Eu nunca tinha precisado de advogado antes, então confesso que me senti meio perdido no começo. Pesquisei bastante na internet, li avaliações, vi vídeos explicando como funciona o processo, até encontrar um profissional que me transmitisse confiança. Liguei, expliquei brevemente a situação, e ele marcou uma reunião para o dia seguinte. Levei comigo fotos, prints de mensagens e até algumas anotações que vinha fazendo nos últimos meses. Saí de lá com a sensação de que, pela primeira vez em muito tempo, alguém estava realmente me escutando com seriedade e me ajudando a organizar aquela bagunça, pelo menos no papel. Nos casamos sob o regime de comunhão parcial de bens, o que significa que a casa, que já era minha antes do casamento, totalmente quitada e registrada no meu nome, não deveria entrar na partilha.
Ainda assim, ela quer contestar. Disse que pretende lutar pela casa, alegando que ela e a família dela investiram muito naquele espaço. Isso mesmo, a mesma casa que eu comprei com o meu esforço mais de 5 anos antes de conhecer a Cláudia, que eu mantive sozinho, e onde eles destruíram minha paz. Meu advogado está sendo firme, mas sincero comigo. Se ela insistir, pode virar uma disputa longa. Tive que reunir todos os comprovantes possíveis, notas fiscais, faturas de cartão, extratos bancários, comprovantes de pagamento de contas de luz, água, internet, IPTU, tudo o que pudesse provar que foi eu quem sempre arcou com os custos da casa, sozinho, desde o início. Foram horas entrando nos sites e aplicativos, buscando documentos, enviando e-mails solicitando comprovantes. Imprimi tudo, deixei organizado por data, e ainda anexei fotos da horta que destruíram, além de prints de mensagens de texto em que eu mandei enquanto estava no trabalho e implorava para ela não trazer mais ninguém para dentro de casa sem me avisar. Foi desgastante, mas necessário. Só assim consegui começar a desenhar com clareza a linha do que é meu e o que nunca foi de verdade nosso. Ela também entrou com pedido para ficar com alguns móveis, incluindo a poltrona que o irmão dela adorava ocupar. Sim, aquela mesma poltrona antiga, de madeira escura e estofado gasto, que ele usava como trono enquanto me olhava com deboche. O que eles talvez nunca soubessem, ou fingiam não saber, é que aquela poltrona era uma das peças mais importantes da minha vida. Ela era dos meus avós falecidos, carregava uma história de família, de acolhimento, de memórias que me aquecem até hoje. Era o lugar onde meu avô lia em silêncio e minha avó fazia crochê ao lado dele. Quando eles partiram, trouxe comigo aquela poltrona como símbolo de tudo que eu queria preservar na minha vida adulta. E ver alguém usando aquilo como se fosse qualquer coisa, com desdém, foi uma das feridas mais difíceis de encarar. Mesmo assim, eu abri mão. Não quero nada que me lembre deles. Não quero olhar para algo tão importante e lembrar da forma como fui ignorado e desrespeitado. Prefiro assim do que carregar pedaços distorcidos do que um dia teve valor. O mais difícil foi encarar a audiência de conciliação. Ela chorou. Disse que me amava. Que errou, mas que fez o que achava certo como filha e irmã. Que não queria perder tudo. Pela primeira vez em muito tempo, parecia que ela estava me ouvindo. Mas era tarde demais. O juiz propôs uma mediação, mas deixei claro que meu único interesse era a dissolução pacífica do casamento. Nada de reconciliação. Nada de segundas chances. Saí daquela sala com um misto de alívio e luto. Agora estou focado em me reerguer. Já aluguei um apartamento pequeno, simples, mas que é só meu. Comecei terapia. Quero reaprender a gostar de estar em casa. Quero reconstruir o que significa lar. E dessa vez, sem precisar ceder minha alma para manter a paz. Segunda atualização. Já se passaram quase 2 anos desde que tudo começou, e finalmente o processo de divórcio foi concluído. Foram meses de desgaste emocional, reuniões com o advogado, idas ao fórum, e aquela espera arrastada por uma sentença que representasse, de certa forma, justiça. A audiência de instrução foi tensa, com cada lado apresentando documentos, argumentos, versões, mas, no fim, prevaleceram os fatos. A sentença saiu, e com todas as provas que anexei, comprovantes de pagamentos, registros da época, mensagens, fotos, o juiz foi categórico: a casa é exclusivamente minha. Era algo que eu já sabia desde o início, mas ver isso validado judicialmente trouxe um alívio que mal consigo explicar. Foi como respirar fundo pela primeira vez em muito tempo. No entanto, a Cláudia e os parentes dela se recusaram a sair. Continuou na casa como se nada tivesse acontecido, como se o veredito fosse apenas uma sugestão. Eu tentei manter o que restava de civilidade, dei prazos, pedi respeito à decisão judicial, mas nada funcionou. Agora estou entrando com uma ação de reintegração de posse. Meu advogado me explicou que esse tipo de processo costuma levar cerca de 3 meses, e caso eles não desocupem o imóvel dentro do prazo estipulado, a desocupação será feita com auxílio da polícia. Ele também deixou claro que, se eu não entrasse imediatamente com esse pedido,
eu correria riscos sérios, desde ações de má-fé para tentar comprovar posse até o agravamento da situação com possíveis danos ao imóvel. Esperar mais significaria dar margem para que eles alegassem alguma permanência legítima ou criassem uma situação ainda mais difícil de reverter. Foi uma decisão difícil, mas necessária para garantir que tudo aquilo não se transformasse num pesadelo ainda maior. É triste ter que chegar a esse ponto, mas também é libertador saber que estou fazendo o necessário para finalmente encerrar esse ciclo. A casa que era meu lar precisa voltar a ser isso, um espaço de paz, não de conflito constante. Mas, sendo bem honesto, mesmo que a justiça determine a reintegração e a casa volte a estar legalmente sob minha posse, eu não quero mais viver lá. Aquele lugar, que um dia significou aconchego e estabilidade, hoje só me traz lembranças ruins, memórias de desprezo, de solidão, de invasão. Assim que estiver desocupada, vou colocá-la à venda ou para alugar. Não consigo mais me imaginar dormindo naquele quarto, andando por aqueles cômodos como se nada tivesse acontecido. O que eu mais desejo agora é recomeçar, de verdade, em outro lugar, onde eu possa respirar sem fantasmas e reconstruir o significado de lar do zero. Terceira atualização. Antes de mais nada, quero agradecer novamente a todas as pessoas que comentaram nas atualizações anteriores. Ter esse espaço para compartilhar o que vivi, e receber tanto apoio, compreensão e até questionamentos, me ajudou mais do que eu consigo expressar em palavras. Foram meses solitários, difíceis, mas cada comentário, cada mensagem sincera me mostrou que eu não estava louco por sentir o que senti, nem errado por ter tomado as atitudes que tomei. Mais de 6 meses se passaram desde a última atualização, e volto aqui com mais um desdobramento. Infelizmente, os parentes da Cláudia não desocuparam a casa de forma pacífica. Apesar de todos os prazos, tentativas de diálogo e orientações jurídicas, se mantiveram lá como se nada tivesse acontecido. Tive que acionar a justiça novamente, e a reintegração de posse precisou ser executada com intervenção policial. Segui à risca o que meu advogado orientou. No dia em que a polícia foi entregar e cumprir o mandado, fui junto, acompanhado de um chaveiro e um caminhão de mudanças. Eu estava com um misto de ansiedade e tristeza, mas sabia que precisava ser firme. Quando os policiais bateram na porta, Cláudia demorou para atender. Ficamos ali por quase 10 minutos. Quando finalmente abriu, com o rosto fechado, ela já sabia o que estava por vir. Tentou se vitimizar, falou em tom emocional, mas os policiais agiram com respeito e firmeza, cumprindo o que precisava ser feito. Entrei na casa com a equipe da mudança. Dei instruções claras sobre o que deveria ser carregado. Os pertences da Cláudia foram levados para um depósito, aluguei por um mês, apenas o suficiente para que ela pudesse retirar com tranquilidade. Ainda naquele dia, troquei todas as fechaduras. Foi um divisor de águas para mim, um gesto de encerramento real. Um ponto final. No dia seguinte, contratei uma equipe de limpeza para deixar o lugar em condições e coloquei a casa em uma imobiliária do bairro, disponível tanto para venda quanto para aluguel, o que acontecer primeiro. Eu, sinceramente, não consigo mais pisar lá sem sentir um aperto no peito. Hoje sigo morando num apartamento alugado pequeno, modesto, mas silencioso, só meu. E, pela primeira vez em muito tempo, sinto que isso é exatamente tudo o que eu preciso. Comentário do curador. O Op foi um ser humano tentando se preservar. O que vi aqui não foi crueldade, foi um limite sendo finalmente imposto, tarde, talvez, mas extremamente necessário. Você passou anos tentando equilibrar empatia com autopreservação, e chegou um momento em que simplesmente não dava mais. Ela não te traiu com outra pessoa, mas sim com o desrespeito repetido, com a ausência de apoio, com a escolha contínua de agradar a família em detrimento do próprio marido. Isso também é uma forma de abandono. Quando alguém ignora os pedidos sinceros e contínuos da pessoa com quem divide a vida, está, sim, fazendo uma escolha clara. E ela escolheu deixar o Op sozinho dentro da própria casa. Não foi o Op quem destruiu o casamento, foi a negligência dela, o silêncio dela, a conivência com tudo que machucava. O Op desistiu de um relacionamento, se libertou de um ambiente que estava te adoecendo, emocional e fisicamente. Tirar os escombros de cima de si mesmo não é egoísmo. É sobrevivência. E mais do que isso, foi admirável a forma como o Op lutou pelo que era dele.
Muitos se calariam, engoliriam o abuso e deixariam tudo para trás. Mas o Op não, ele juntou provas, enfrentou a justiça, defendeu com dignidade a sua história e o espaço que construiu com tanto esforço. Isso exige coragem, resiliência e clareza. E mesmo que o processo tenha sido longo e doloroso, o Op saiu dele inteiro, e com a consciência tranquila de quem não deixou que levassem embora também sua identidade e seu direito de recomeçar. Obrigado por assistir até aqui. Para mais histórias como esta, curta este vídeo, inscreva-se no meu canal e compartilhe nas redes sociais.